Meu nome é Patrícia Almeida e eu vou falar para vocês que violência se previne e vou mostrar como. Por que a gente deve agir na prevenção? No Brasil, a gente tem um estupro a cada 6 minutos. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024, sendo que 76% dessas pessoas são menores de 14 anos ou então incapazes de consentir. 11,1% são crianças, gente, de 0 a 4 anos. A gente não nota, né, esse número. 11,1% dos estupros são contra crianças de 0 a 4 anos. 64,7% dos estupros de vulneráveis acontece dentro de casa e 86,4% dos agressores são familiares ou conhecidos das crianças. Dentre eles, 40,8% pais ou padrastos, 31,2% irmãos, primos ou outros parentes, 8,7% avós e 13,3% outras pessoas. Então, o perigo ele está em casa. A educação para a prevenção ela precisa também estar na escola. Não dá para deixar só a cargo da família. E no caso de crianças com deficiência? Se essa criança não fala, se essa criança não enxerga, não ouve, se ela depende de ajuda para ir ao banheiro, né? Se ela não consegue se defender, ela é mais vulnerável do que uma criança sem deficiência. As crianças com deficiência são 4 vezes mais vítimas de violência do que crianças sem deficiência, sofrem 3 vezes mais violência sexual, sendo que as meninas estão em maior risco. O Fórum Africano de Políticas para as Crianças entrevistou crianças lá e descobriu que quase todas sofreram abuso sexual pelo menos uma vez. Crianças surdas, cegas, autistas ou com deficiências psicossociais ou intelectuais são as mais vulneráveis à violência, com 5 vezes mais chance de serem abusadas e também são muito mais vulneráveis ao bullying. E tem um estudo da revista Lancet, que foi lançado em 2022, que apontou que 1 em cada 3 crianças com deficiência no mundo já sofreu violência. Um outro dado, porque a gente tem poucos números sobre criança e pessoas com deficiência, né? Mas nos Estados Unidos fizeram essa pesquisa e descobriram que as pessoas com deficiência intelectual sofrem 7 vezes mais violência sexual do que pessoas sem deficiência. E esse crime muitas vezes não é denunciado e segue impune. No caso de estupro coletivo, gente, 65% das vítimas de estupro coletivo são crianças e adolescentes e mais de 10% apresentam deficiências. Aqui eu coloquei algumas manchetes de estupro coletivo contra pessoas com deficiência. E por que será que isso acontece? As pessoas com deficiência, elas precisam confiar em outras pessoas e são ensinadas a serem boazinhas com os outros, a abraçar todo mundo, né? São tão carinhosos. Pessoas com deficiência não são ensinadas a se defender contra a violência e não existe material, nem formação e nem, ao menos, discussão sobre esse assunto, né? Não existia antes do Eu Me Protejo. E, além disso, a gente tem falta de acessibilidade, né? Por isso que a gente não tem dados. Para vocês terem uma ideia, nos boletins de ocorrência das polícias, né, na delegacia, não tem um espaço ali para você colocar se a pessoa tem deficiência ou não, apesar disso já ter sido lei desde 2019, foi incluído na Lei Maria da Penha. Além disso, tem o capacitismo, né? As pessoas com deficiência são consideradas menos e não são consideradas testemunhas confiáveis. Os cuidadores, muitas vezes, são os agressores. Então, como é que você vai denunciar uma coisa dessa, né? Muitas vezes, por exemplo, uma criança surda vai para a delegacia de polícia, mas é o próprio pai que cometeu a agressão que vai fazer a interpretação, né? Como é que você vai descobrir isso? E só os casos graves é que chegam no hospital e que são anotados, né, no SINAM. Então, o que a gente precisa fazer? Educar para prevenir. Essa é uma foto minha com a minha filha, Amanda, na época da pandemia ainda, quando o Eu Me Protejo foi lançado, isso foi em 2020, e eu fiz o Eu Me Protejo para ela aprender, né, quais eram as partes íntimas e o que ela precisava fazer para se defender caso alguma coisa acontecesse com ela. Porque eu sabia dos números muito altos, né, ela fala pouco, então eu sabia que ela tinha mais risco de sofrer violência. E a prevenção só é efetiva quando a violência não acontece. Eu fiz esse livrinho para minha filha
E fui mostrar um evento que teve do Dia Internacional da Síndrome de Down, numa PAI lá do Distrito Federal. E essa moça que está ao meu lado de vermelho é a Neuza Maria, ela é psicóloga, e quando ela viu o material, ela falou, nossa, nunca vi nada tão fácil de entender, por favor, me dá para eu trabalhar, né, com as palestras que eu dou, nas pessoas que eu atendo. Ela tinha mais de 20 anos de experiência nessa área, né? E aí, quando levou para o terreno, né, para as escolas, para igrejas, para os consultórios, a Neuza Maria falou, Patrícia, isso aqui serve para todo mundo, serve para as crianças com e sem deficiência, serve para as famílias, serve para os professores. E aí eu falei, meu Deus, isso daí é muito maior, né, do que eu esperava. Então, vamos, né, estudar, vamos melhorar esse material, porque o primeiro era com imagens que eu tirei da internet, né, e eu fiz um livrinho em linguagem simples para minha filha, né, linguagem simples é uma técnica de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, e a partir disso, né, a gente criou um movimento, né, a gente juntou outras pessoas, colaboradores. Essas moças que estão na foto são a diretora, a coordenadora e uma professora da primeira escola que adotou o Eu Me Protejo lá no Distrito Federal. Então, nós lançamos a cartilha em 2020, né? Ela fez parte da minha pesquisa aplicada de mestrado em estudos sobre deficiência que eu fiz na City University of New York. Contamos com 50 colaboradores no começo, hoje nós temos mais de 200, né? E todo o material foi validado por famílias, educadores, crianças e pessoas com e sem deficiência. Uma das diretrizes da linguagem simples é você validar, né, com o público que precisa receber aquela informação. Então, por isso que ela é tão fácil de entender e por isso que ela é tão aceita em qualquer ambiente. Ela é marca registrada no INPI, em meu nome. Também lançamos um livro, né, pela editora Dialética, está disponível na Amazon, na Americanas, outras lojas. E todo o conteúdo do site, que é eumeprotejo.com, é gratuito e é permitido o uso, sempre citando a fonte, né, da autoria, mas é proibida a venda ou alteração do material. E caso queira fazer alguma parceria, né, nós somos ligados ao Instituto Meta Social, e podem mandar um e-mail para eumeprotejobrasil@gmail para a gente conversar. Então, como que a gente vai falar nesse assunto que é tão delicado, né, que todo mundo tem tanta dificuldade em abordar? Quando a gente vê aquelas manchetes que eu mostrei, né, imagina, estupro coletivo com criança com deficiência, né, a gente nem quer acreditar que aquilo existe, mas a gente não conversa com as nossas famílias, né? A gente não conversava quando era pequeno, ninguém contou para a gente sobre isso, né, muitas vezes. Então, a gente não sabe como nem por onde começar. As notícias como aquelas, né, nos revoltam, a gente fica com medo, mas fica com medo, né, e não faz nada sobre isso, ficamos paralisados, né, e aí como a gente tem vergonha, né, fica constrangido, não, educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, não, gente, isso daí é simplesmente você prevenir que qualquer tipo de violência ocorra, né, com uma criança, ela precisa saber sobre isso para se fortalecer com a informação. Então vamos adiando essa conversa, né, e nos convencemos de que essas coisas não vão acontecer nunca com os nossos filhos. Mas fingir que a violência não existe, né? Deixar de alertar as crianças para os perigos da vida, torna essas crianças mais vulneráveis ainda do que elas já são. Nós temos 35 anos do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente ainda não foi capaz de ensinar às crianças que o corpo delas é delas. Né? A educação, essa educação para prevenção contra todos os tipos de violência, tem que estar em todos os lugares, nas casas, nas escolas, nas igrejas, qualquer lugar que tenha criança. Né? Assim como a gente ensina as crianças a escovarem os dentes, a atravessar a rua, tudo isso são formas de prevenção. Né? Essa informação, como eu falei, ela fortalece as crianças, né? Elas se tornam, né? Elas começam a entender, porque muitas crianças, elas são abusadas e elas nem sabem que aquilo é abuso, né? Elas nem sabem que aquilo está errado. Inclusive, porque geralmente as pessoas que cometem esses abusos são pessoas muito legais, pessoas que levam elas para passear, pessoas que dão presente, né? Então, como é que uma pessoa legal pode estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, a informação tem que estar nas casas, no consultório, nas igrejas, porque a gente foi ouvir e a gente entendeu que os pais e os professores
tinham medo de falar sobre isso, né? Medo de críticas. Então, a gente encontrou esse meio de falar sobre o assunto sem ofender ninguém, né? As ilustrações, elas não ofendem, não constrangem. A gente ensina de um jeito lúdico, eu vou mostrar aqui os materiais que a gente tem, e natural, para que todas as crianças com e sem deficiência aprendam juntas. Então, a gente mudou a narrativa, né? Ao invés de falar de educação sexual, a gente fala da educação para prevenção contra a violência. Inclusive porque, lembra, gente, 11% das crianças de 0 a 4 anos. Não é educação sexual que a gente tem que fazer, né? Desde a pré-escola, desde a creche. Tem que ensinar a criança, por exemplo, que o corpo dela é dela, eu vou pedir licença para tocar em você, para trocar sua fralda, porque o seu corpo é seu, né? Aí você já está ensinando o quê? Consentimento, né? Ensinar a ir ao banheiro, fechar a porta, porque quanto mais cedo a criança estiver independente, não precisar de ajuda para ir ao banheiro, mais segura ela vai estar, né? Todas essas coisas são importantes. O diferencial do nosso material é realmente essa linguagem simples, né? E a gente precisa adotar a linguagem simples no Brasil. Agora mesmo a gente está fazendo um curso para a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, formando professores, né, sobre como fazer linguagem simples. A informação ela tem que ser direta, sem metáforas, né? A criança pequena não entende metáfora, criança autista não entende metáfora, então vamos falar de um jeito que todo mundo entende, né? Com ilustrações autoexplicativas, de situações concretas. A gente pegou justamente as situações que mais ocorrem, né? O tipo de abuso. Os personagens estão todos vestidos, apesar da gente falar de parte íntima, não mostra a parte íntima de ninguém, né? Tem diversidade de cor de pele, de jeito de cabelo, de pessoas com e sem deficiência. As imagens não envergonham, não constrangem, né? E o foco é sempre na proteção do corpo, e tivemos essa validão com o nosso público. Então, quais são as coisas que todas as crianças com e sem deficiência têm que saber desde pequenas? Primeira, o nome de todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas, né? Ao invés de falar só de cabeça, ombro, joelho e pé, ensina tudo junto, né? E ensina com um nome que as pessoas vão entender caso a criança queira denunciar alguma coisa. Porque às vezes tem um nome ali familiar que só se entende dentro daquela família, e quando a criança for contar, ela não vai ser entendida, né? Dizer que ela precisa gostar e ter orgulho do próprio corpo, né? Dizer que as pessoas são diferentes e tudo bem, né? Cada um funciona de um jeito. Saber que ela é dona do seu corpo. Então, por isso que é importante lá desde a fralda, né? Desde que você dê essa ideia para a criança. Olha, cortou o cordão umbilical, a criança já é um ser, né? E quem que é responsável por ela? A família, né? O Estado e a sociedade. A gente precisa ensinar para a criança isso. Saber que pessoas em quem ela confia podem ajudar a tomar banho, a ir ao banheiro. Saber que médico ou médico pode tocar nela quando ela está doente, inclusive nas partes íntimas, mas aí com uma pessoa, né, adulta de confiança junto. Saber que é errado qualquer pessoa tocar nas partes íntimas dela, né? Só vai tocar na parte íntima quem for cuidar dela. E é importante, inclusive com crianças com deficiência, gente, saber até onde vai o cuidado e quando começa o abuso, porque muita criança precisa de ajuda para ir ao banheiro, por exemplo. Então, isso precisa ficar muito claro. Saber que é errado qualquer pessoa bater nela, saber respeitar o corpo do outro. Gente, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque não é só, vou aprender a proteger o meu corpo. Eu também preciso respeitar o outro do jeito que ele for, né? Cor de pele diferente do meu, cabelo diferente do meu, tenha ou não deficiência. É muito importante isso desde pequenininho. Isso precisa estar na creche, precisa estar na pré-escola, né? Trabalhar de diversas formas isso. O espaço pessoal de cada um. Saber reconhecer situações de perigo, né? Por exemplo, você vai entrar numa sala com uma pessoa que você não conhece, né? Ficar sempre atento. Saber o que fazer caso aconteça alguma violência, né? Gritar, dizer não, sair de perto, pedir socorro. É claro que a gente não vai achar que uma criança pequena, né, vai, por exemplo, peitar né, um agressor, um homem, ele é muito mais forte do que ela, né? Mas
é possível fazer isso em muitas situações, né? E a criança sabendo que ela pode fazer isso, né? Ela também fica mais fortalecida. E se essa criança não fala, né? Fazer não com a cabeça, fazer sinal de pare com a mão. Saber que ela deve contar para uma pessoa de confiança o que aconteceu até ela encontrar a proteção. Por quê, gente? Porque muitas vezes não se confia na palavra de uma criança. Então, o adulto para quem ela contou vai falar: ah, não, imagina, aquela pessoa tão legal, não pode ter feito isso, né? A pessoa acima de qualquer suspeita. Por isso que a gente tem que orientar a criança para ela ir para a próxima pessoa, para a próxima, até realmente alguém proteger ela. Aprender a não guardar segredo do que é errado. Porque o agressor ele vai falar: olha, não conta para ninguém não, porque senão vou fazer isso assim assim com a sua família. Ó, ninguém vai confiar em você. Você é uma criança, né? Não vão confiar na sua palavra. E muitas vezes tem pessoas, né, dentro da própria família que são coniventes, né? Quantos casos que a gente sabe que, né, que o pai abusa e a mãe encobre, né? Então, tudo isso, gente, precisa ser ensinado, precisa ser falado muito abertamente, muito claramente para as crianças, para prevenir, né, que alguma coisa aconteça. Outra coisa, saber que a culpa não é dela, a culpa nunca é da criança. E saber que ela deve ficar longe dessa pessoa que fez mal para ela. E a gente, enquanto adultos de confiança dessa criança, a gente vai ajudar ela a ficar longe desse agressor. Por que a gente tem que educar para a paz, para o autoconhecimento e o respeito às diferenças, né? O Eu Me Protejo, ele ajuda nessa conversa, porque a gente construiu a cartilha maior, né? Que é essa daqui, ela tem 100 páginas, na verdade, ela é a cartilha original e depois a gente fez a menorzinha, que é mais barata, né, para você imprimir e é mais rápida para a criança entender. Ela foi construída de uma forma anticapacitista, antirracista, antimachista, anti-bullying, né? Porque essas desde a pré-escola, né? Então, vamos falar de parte do corpo, né? Tem que falar das partes íntimas, então vamos começar a falar do braço. Tem gente que tem um braço, tem gente que tem 2 braços, tem gente que não tem braço. Quantos braços você tem? Né? De uma maneira natural, porque as pessoas nascem assim, porque tudo bem ser diferente. Aí você entra, né, na questão das partes íntimas. Olha, pernas e braços são partes do nosso corpo. Tem parte do nosso corpo que chamamos partes íntimas, né? E aí, se alguma pessoa quer tocar nas minhas partes íntimas, muito cuidado. Esse símbolo, né, esse X vermelho, ele já dá um sinal ali de alerta para a criança. Opa, não posso de ninguém tocar aqui. Entendi. Muitas vezes só essa ilustração já é suficiente, né? Aí, outra ilustração que é muito autoexplicativa. Tenho cuidado, se alguém diz que vai fazer carinho e toca nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo, isso não é carinho, né? Gente, muitas vezes a criança, ela aponta e fala, fizeram isso comigo. Então, essa cartilha, não apenas ela serve para explicar para as crianças o que está errado, para ela poder evitar, como o que já aconteceu e as crianças trazem, né, histórias que aconteceram com ela. Outra coisa, respeito ao corpo do outro, né? Não toco em pessoas que não conheço, não deixo elas tocarem em mim, né? O corpo é meu. E estamos falando, né, de parte do corpo, de que as pessoas são diferentes. Então, qual a cor dos seus olhos, né? A gente fez um esquema aqui que a criança pode só botar um círculo em volta da cor dos olhos. Se não tem a cor dos olhos dele ali ou dela, ela vai e pinta, né? Cor da pele diferente, tom de cabelo, jeito de cabelo, né? Porque as pessoas são todas diferentes, únicas e especiais, né? E nessa cartilha também tem outros cuidados com o corpo, né? Na questão da saúde, como que eu devo me limpar, que eu tenho que escovar os dentes, né? Que eu não posso fazer xixi na tampa da privada, e se fizer, tem que limpar, né? Então, eu me protejo porque o meu corpo é só meu. As escolas inclusivas, né, que têm crianças com deficiência, elas são menos violentas. Isso daí já está aprovado em pesquisa e tudo. Nós temos uma petição pública que eu peço para vocês assinarem para o Eu Me Protejo estar em todas as escolas, né? Agora, o Eu Me Protejo, ele previne e identifica as violências. Ele tem o poder de salvar vidas, mas ele também, gente, desperta uma série de questões
que estão adormecidas na nossa sociedade e que a gente precisa de uma rede de apoio que, infelizmente, né, muitas vezes não existe. Então, é urgente implementar essa lei 13.935, que determina que o poder público tenha atendimento psicológico e de assistência social dentro da rede pública, né? Agora eu vou falar dos materiais do Eu Me Protejo. Estão todos lá no site. O site é eumeprotejo.com e são todos gratuitos, como eu falei. O primeiro material é essa cartilha pequenininha, né, de 16 páginas. A outra cartilha, que a gente chama de cartilha profissional, ou então cartilha escolar, ela é maior, ela tem 100 páginas. A gente fez justamente em formato A4, sem número de página, para a pessoa, né, nas escolas, imprimir e usar as partes que quer, né? Porque nem todo mundo vai querer falar de tudo ao mesmo tempo, né? Ela está separada em vários capítulos diferentes, né? Primeiro conhecendo meu corpo, cuidados com meu corpo, minha família, quem pode cuidar de mim, me protegendo. Depois tem uma historinha sobre uma criança que passou por uma situação. Então, a gente pensou em muita coisa, né? Justamente porque foi e voltou, né? A cartilha, ela vai para o terreno, a gente colhe informações, vamos mudar essa palavra, essa ilustração não está legal. E a gente já teve mais de 60 versões, né? Por isso que ele vai ficando cada vez melhor. Tem acessibilidade, né? Foi a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro que colocou Libras, né? Então, é o desenho universal para aprendizagem. Você aprender a mesma informação de várias formas diferentes, né? Então, tem audiodescrição, Libras, legenda e linguagem simples. Temos também no site um material de apoio para quando você vai conversar com os pais, né? Manda uma cartinha, e uma cartinha também para os educadores, cuidadores, protetores, para eles saberem, né, o que é o material, e aí a gente põe o site para todo mundo olhar, para ver que não tem nada demais, né? Realmente é uma coisa muito básica, né? Cuidado com o corpo. Tem vários livrinhos, né? A Menina Não Guarda Segredo, né? Uma situação que aconteceu com uma menininha. Que toque é esse? Porque os professores estavam com dificuldade de falar os nomes das partes íntimas, então a gente fez esse livrinho, né? A Neuza Maria fez. A Menina das Cores também, que é uma menina que passou por essa situação. Um menino robô, porque meninos também sofrem abuso, né? E Saliência Comigo Não, feito por psicólogas do Ministério Público de Goiás, né? Para uma população quilombola, calunga de Goiás. Tem esse poema, né, que era Só um Carinho, que a Neuza Maria, que é essa psicóloga do Eu Me Protejo, né, eu digo que nós somos coautoras, ela o conteúdo, eu sou a forma, né, e é um poema que ela fez muito tocante, que justamente com o relato de várias meninas que passaram por abusos. E a nossa musiquinha, Eu Amo Meu Corpinho, que as crianças pequenas adoram, e o Meu Corpinho é Meu também, que é uma animação super bonitinha. Temos materiais de apoio, né, jogos digitais e analógicos, tudo gratuito, gente, é só baixar e usar. Temos figuras para colorir dos personagens, e tem a nossa bonequinha, né, que temos várias artesãs que fazem a boneca. Teatro de fantoche, né, do Chiquinho e Mariela, do pessoal do Tantos Contos, que pega o material do Eu Me Protejo e coloca em situações dos personagens, né, tudo lá gratuito no nosso YouTube. E temos vídeos, né, para os pais, para os educadores, sobre como usar a cartilha, dicas, né, mitos, como receber o relato, né, de uma criança que sofreu um abuso, materiais de formação que a gente fez, né, para educadores, tanto para a Secretaria de Educação do Rio, quanto para a Defensoria Pública da Bahia, e alguns vídeos aqui daquelas psicólogas que eu falei do Instituto Alex, né, sobre a importância do relato da vítima, depoimento especial e escuta especializada. Tudo curtinho, gente, os vídeos. O que acontece depois da denúncia. Prancha de comunicação, né? Vocês sabem que quando a pessoa não é falante, né? Às vezes um aluno autista, ele pode apontar, né, e dizer o que aconteceu com essas pranchas de comunicação, que o Isaac Brasil, que é a organização de comunicação alternativa e aumentativa, fez com base no Eu Me Protejo.
né? E por que que a gente defende tanto Eu Me Protejo, né? É gratuito, gente. Linguagem simples, está validado, a gente foi nos lugares, né? Eu costumo brincar, tanto os progressistas, né, quanto os conservadores usam, e a gente nunca teve nenhuma crítica, né? E sempre que a gente tem crítica, a gente muda para melhorar mais ainda. Ele está pronto para usar. Temos apoio institucional da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, acabamos de assinar um acordo de cooperação com eles, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, né? Ganhamos o prêmio Neide Castanha em 2020, do Faça Bonito, um prêmio de acessibilidade do Pátria Voluntária em 2022, temos uma homenagem da senadora Damares Alves, estamos em várias publicações, em livros e capítulos, nessa cartilha e nesses 2 livros. Fazemos parte de redes como Não Bata Eduque, Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência, Violência Zero, Fala Gigi, Rede Nacional Primeira Infância, Eu Faça Bonito, e já estivemos em muitos lugares e estamos chegando cada vez mais longe, né? No plenário do Congresso Nacional, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio, o Conselho Nacional das Crianças e Adolescentes, CONANDA, tivemos no Criança Feliz, no Ministério da Cidadania, né, do governo anterior, fomos lançados lá na Feira do Livro em Brasília, bibliotecas também, o Eu Me Protejo já está, temos apoiadores em vários estados, em vários municípios, pessoal ali do Faça Bonito, Palácio do Planalto. Esse rapaz é o Gabriel Calazans, ele dá vida à nossa Muppets, né? O fantoche de mão, que é a Cotinha, a gente chama ela de Cotinha, né? Porque ele é mascote, então mascotinha, Cotinha. Mas um dia a gente vai fazer um concurso para escolher um nome para ela. Também no Congresso Nacional, aí no dia 18 de maio, e estamos sendo usados em vários lugares, né? Parcerias com órgãos públicos e privados, instituições religiosas, iniciativas individuais. Já tem 16 iniciativas entre leis e projetos de leis municipais e estaduais para adoção do Eu Me Protejo. Somos lei no Pará e no Distrito Federal, e nos municípios de Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Apucarana, no Paraná, e tem outros projetos de lei. E no Distrito Federal, a gente recebeu uma emenda parlamentar da senadora Leila Barros, né, para a Associação Maria de Nazaré, que foi o primeiro lugar que adotou o Eu Me Protejo, né, é uma creche pré-escola na periferia do Distrito Federal, e também aqui com o deputado Eduardo Pedrosa, lá do Distrito Federal, e a Secretaria de Educação do Distrito Federal para a adoção do Eu Me Protejo. Aqui também o CRIS Down, que é um centro de referência de síndrome de Down lá em Brasília, né? E as cartilhas, tanto a do Dia Internacional do Síndrome de Down, que a gente, né, fez uma mascote com síndrome de Down, e a cartilha da Defensoria Pública do DF. Em Recanto das Emas tem o projeto Provida, que eles também adotaram a nossa cartilha, e vários encontros que a gente fez do Faça Bonito, né, com varredoras de rua. No Pará, tivemos na Ilha do Marajó, junto com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, fizemos lá uma excursão não, né? Foram várias formações. No Rio Grande do Sul, na época dos abrigos, né, nós distribuímos a cartilha em abrigos, junto com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Na Bahia, formação também para a Defensoria Pública. Lá, a Defensoria Pública leva o projeto para as escolas, tem um convênio com a Prefeitura de Salvador e também distribui em escolas de todo o estado, né, aí as escolas públicas de Salvador. Fizemos essa formação na OAB do Rio também. No estado do Rio, temos parceria com a Fundação Infância e Adolescência, e na Costa Verde temos já as leis, né, do Eu Me Protejo. E em Minas Gerais, Andradas e Bitiúra também já levamos há 3 anos o Eu Me Protejo, vai se espalhando cada vez mais com a parceria da delegada da Polícia Civil, Michele Rocha,
aí as crianças em Andradas, né, a bonequinha, em São Paulo também, com a Ana Cláudia Brandão, que é pediatra, e a Paula Yubi, que é psicóloga, e Catanduva, Salgado em Sergipe, Navegantes em Santa Catarina, né? O pessoal da UPA de Gravatais, eles fizeram inclusive uma dancinha com a música do Eu Me Protejo, Brilhante, Mato Grosso do Sul, Belém do Pará, Bagé, no Rio Grande do Sul. Na conferência da pessoa com deficiência nacional, a gente teve um stand, e aí a cotinha com o Gabriel, Maria da Penha, né? Luísa Brunet também apoia o Eu Me Protejo, o presidente Lula, o presidente do STF, ministro Barroso, e temos um projeto piloto, né? Que a gente tem muito orgulho com o município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, né? Junto com o Conselho Nacional de Justiça e com a Rede Nacional Primeira Infância. Em 22 e 23. Essa moça de rosa é a coordenadora, Andréa Mello, que vai falar com vocês, vai falar mais sobre esse projeto. No exterior também eu dou aula para Flaxo desde 2021, né, no Diplomado Superior de Educação Sexual Integral, e falo do Eu Me Protejo. Estamos na Bolívia também com a Eliane Gutierrez, é o Eu Me Cuido. Na Argentina também lançamos o Eu Me Cuido. E no Uruguai é um projeto junto com o UNFPA, né, o Fundo das Nações Unidas para as Populações, e a Prefeitura de Montevidéu. Tivemos também na ONU, né, com I Protect Myself, temos a cartilha em inglês também. Opa, deixa eu voltar. Na Austrália, fui apresentar no Congresso de Síndrome de Down na Austrália, e na Alemanha também, esse congresso em Bremen, esse é o Sérgio Meresman, que é o nosso parceiro lá do Uruguai, levou para a Alemanha, e Eu Me Protejo na Itália. Já tivemos, né, tem várias matérias na mídia, depois vocês podem procurar, e queremos que vocês sejam multiplicadores, né, que levem para os seus territórios, para as suas escolas, né, o que a gente pode fazer. A gente pode usar o Me Protejo, né, e o 18 de maio, né, o Faça Bonito tem que ser todos os dias, né, o Faça Bonito começou há 25 anos, né, que virou lei o 18 de maio, há alguns anos se tornou Maio Laranja, mas a gente precisa fazer isso, na verdade, todos os dias do ano, né, com as crianças. A gente precisa prevenir a violência antes que ela aconteça. Então, temos outras oportunidades, tem, além da lei do Maio Laranja, tem a lei da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, em março, e colocar outras oportunidades, né? E o que a gente quer é isso aqui, gente, que o Eu Me Protejo esteja encartado nos livros didáticos, né, para virar política pública. Algumas sugestões, né, podemos fazer a cotinha inflável, fazer plotagem em ônibus, né, botar o QR Code, um cartaz para as pessoas terem acesso à cartilha, concurso de confecção de bonecas, né, concurso para melhores iniciativas educativas nessa área, com base no Eu Me Protejo, né? As professoras são muito criativas, elas têm feito coisas incríveis, né? Concursos de redação, concursos de desenho, né? E a boneca na escola, tem escolas que compraram uma boneca, né? E fica em cada turma, né? Um mês. E a criança leva a bonequinha para a escola, né? Para mostrar para a família, né? Que está aprendendo a se proteger. É muito legal. Distribuir cartilhas, né? Em parceria com empresas. Você pode botar o logotipo da empresa ou da instituição pública, né, que apoiou a impressão aqui atrás, a formação para educadores e familiares, né, está tudo lá no site, mas a gente também pode fazer uma especial, é só combinar, e disponibilizar essas cartilhas digitais para serem impressas e distribuídas em todas as secretarias, porque isso aqui, gente, abrange saúde, né, assistência social, tem que estar nos CRAs, nos CREAs, né, divulgação na imprensa, compartilhamento nas redes sociais, né? Manda por WhatsApp as musiquinhas, instituições e órgãos públicos, né, podem imprimir, distribuir, fazer formações, né, conselhos tutelares muito importantes, polícia, juizados, né, e associações comunitárias, coletivos, né, coletivos de mulheres, né, grupos
de mulheres para ajudar a chegar em todas as crianças, né? A gente conta com a criatividade de todo mundo aqui, o Eu Me Protejo no Elevador, a bonequinha, né? A professora, e aqui as bonequinhas que fizeram aí por todo o país, a Cotinha está aparecendo aí de crochê de vários jeitos diferentes, tem inclusive aqui uma andina, né? E os possíveis parceiros, né? Pode ser você. Sejam rede, né? Protejam as crianças, façam a prevenção antes que a violência aconteça, né? E ouçam essas crianças, muito importante, né? Porque a gente quer acolher. E essa era uma musiquinha das crianças cantando. Eu não sei se dá para ouvir. E é isso. Obrigada e fico à disposição. Tchau.